No capítulo da novela A Lei do Amor do dia 10 de outubro, segunda-feira, Pedro diz a Fausto que não vai perdoar por ter o traído no passado. Tião vai conversar com Miro e acaba revelando que tem alguns planos para a confraternização de Mag. Ciro faz algumas ofensas à Vitória. Pedro tem um embate com Susana. Augusto começa a ficar um pouco preocupado ao ouvir alguns boatos sobre ele. Isabela e Tiago ficam pensativos um sobre o outro. Pedro tem uma discussão com Magnólia. Jéssica vai ter uma conversa com Flávia e a proíbe de dizer que é sua irmã e começa a fugir de Salete. Magnólia também vai repreender Ciro. Augusto começa a fazer algumas acusações a Fausto de ele manipular as eleições. Pedro e Elô se beijam. Ana Luísa consegue registrar uma conversa entre Susana, Tião e Fausto. Pedro vai conversar com Elô e acaba revelando que os dois foram vítimas de uma armação feita por Fausto e Magnólia no passado. Elô começa a desconfiar de umas atitudes de Tião. Hélio fica sabendo que Fausto e Susana têm um caso. Susana e Fausto são vítimas de um atentado. No resumo da novela A Lei do Amor do dia 11 de outubro, terça-feira, o médico tem uma conversa com Pedro e diz que Susana não conseguiu resistir. Tiago dá a notícia para toda a família, dizendo que Fausto terá de passar por uma operação. Pedro pressiona Hélio. Milady pensa que Augusto será apontado como responsável pelo que aconteceu com Fausto. Elô vai dar apoio a Pedro e Letícia chama a atenção de sua mãe. Miro vai ter uma conversa com Tião e o questiona sobre os diversos segredos que ele tem relacionados ao seu passado. Zelito dá a entender que Isabela ficou interessada em Tiago. Jéssica retorna para casa e Salete acha muito estranho. Ciro fica preocupado quando Pedro começa a fazer uma investigação sobre o que pode ter levado ao acidente de Fausto. Para ajudar Hércules, Luciane decide seduzir Venturini. Salete acaba reconhecendo as pessoas que atentaram contra a vida de Fausto e Susana. Pedro tem uma conversa com Zusa e revela que tem muitas desconfianças em relação a Magnólia. Elô tem uma conversa com Tião e acaba confessando que ainda ama Pedro. No capítulo da novela A Lei do Amor do dia 12 de outubro, quarta-feira, Tião tem uma conversa com Elô e diz que o relacionamento dela com Pedro é apenas uma fantasia. Pedro conta para Azusa todas as armações que foram feitas por Magnólia. Tião vai falar com Gigi e afirma a ela que esse retorno de Pedro vai trazer muitos problemas para eles. Elô conversa com Tião novamente e afirma que o casamento entre eles está acabado. Hélio está sofrendo bastante com a perda de Susana e Isabela vai dar apoio a ele. Magnólia começa a ficar um pouco preocupada com a situação de saúde de Fausto. Yara vai ter uma conversa com Augusto e faz algumas perguntas sobre Vitória. Pedro e Bruno se conhecem. Letícia vai ter uma conversa com Elô e pede para a mãe não se divorciar de Tião. Hélio se encontra com Isabela e aproveita para declarar tudo o que sente por ela. Pedro toma a decisão de enterrar Susana no mesmo jazigo de sua mãe e Magnólia fica bastante revoltada com a decisão do enteado. Augusto é chamado para depor a respeito do atentado a Fausto. Hélio faz algumas acusações a Magnólia por ela ter acabado com a vida de Susana. Tião vai conversar com Valdir e fala para ele seguir o carro de Elô e Pedro.